Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje o nosso mergulho é num tema absolutamente vital para o futuro da educação e da nossa sociedade. A partir do trabalho fantástico de Vera Maria Candal, pesquisadora da PUC-Rio, a gente vai explorar a urgência de remodelar a formação docente e a didática diária para lidar com as diferenças culturais. Afinal, a escola não é uma bolha isolada do resto do mundo, né? Ela é um reflexo vibrante da humanidade. E o que esse trabalho propõe não é só um ajustezinho de rota, não, mas uma reconfiguração completa na forma de enxergar a sala de aula. Para entender bem essa transformação, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 etapas. A gente começa com o desafio da diferença, seguido pelos olhares históricos na educação. Depois, vamos definir o que é interculturalidade, aprender a vencer o daltonismo cultural, entrar nas práticas e saberes didáticos e fechar com a vantagem pedagógica. Vamos logo para a seção 1, o desafio da diferença, e a escola como um espaço monocultural. Historicamente, a cultura escolar sempre buscou a igualdade através da homogeneização. Era como se a diferença fosse um problema que precisasse ser consertado para todo mundo caber num padrão só. Só que a pesquisadora Emília Ferreiro traz uma sacada que inverte totalmente essa lógica e vai servir como uma grande bússola da nossa análise. Em vez de esconder ou abafar a diferença, o verdadeiro desafio da didática moderna é transformar a diversidade numa vantagem pedagógica. É reconhecer as diferenças não como um obstáculo, mas como um ativo poderoso, uma quebra de paradigma simplesmente fantástica. Passando para a seção 2, olhares históricos na educação e a evolução do tratamento das diferenças ao longo do tempo. É interessante notar que lidar com as diferenças não é exatamente um problema novo. Essa linha do tempo é como um quebra-cabeça histórico em 3 grandes etapas. Por muito tempo, a lente era puramente psicológica, focando mais nos ritmos individuais de aprendizagem, ali com a Escola Nova, Piaget e Skinner. Depois, a partir dos anos 60, a lente passou a ser sociológica, focando na classe social e combatendo aquela ideia absurda de déficit cultural, a noção errada de que alunos de classes populares tinham uma cultura deficiente. E então, no terceiro passo, chega a revolução cultural, com Paulo Freire trazendo o universo do aluno para o centro da roda e usando o diálogo para promover empoderamento. A diferença deixa de ser só ritmo cerebral ou renda e passa a ser bagagem de vida. Chegamos na seção 3. O que é interculturalidade? Um convite para ir muito além daquela tolerância superficial. Hoje em dia, essa palavra está super na moda, mas existe um perigo real de tratar isso apenas como uma festa ou um turismo cultural. Achar o máximo ter pratos típicos na escola um dia no ano, mas não mudar nada na estrutura. Então, fica aquela grande provocação. Afinal, o que é interculturalidade de verdade? A chave aqui é o conceito de interculturalidade crítica, que foi muito bem definido por Catherine Walsh. Não é só juntar culturas diferentes no mesmo espaço e torcer por melhor, né? É um processo dinâmico, exige reconhecer e confrontar as assimetrias de poder. Algumas culturas foram historicamente subalternizadas, e a escola precisa ser o lugar onde essas hierarquias não são só discutidas, mas ativamente desmontadas. No fim das contas, a gente está falando de justiça social e cognitiva. Com esse conceito em mente, a gente entra na seção 4, vencendo o daltonismo cultural e o esforço de enxergar o arco-íris das culturas. O sociólogo Boaventura de Souza Santos tem uma imagem mental que é brilhante. Ele descreve o nosso mundo como um imenso e vibrante arco-íris de culturas. É uma pluralidade gigantesca, cheia de saberes e cores que convivem na nossa sociedade. Só que, infelizmente, muitos sistemas educacionais olham para esse arco-íris e só conseguem enxergar tons de cinza. Cortesão e Stower chamam essa incapacidade de perceber a riqueza cultural ao nosso redor de daltonismo cultural. Para quem ensina a curar essa cegueira no dia a dia, é o primeiríssimo passo para o sucesso. É preciso desconstruir as práticas que excluem e começar a notar as cores brilhantes que cada estudante traz consigo. Isso nos joga direto para a seção 5, práticas e saberes didáticos. Como exatamente a gente reconfigura a sala de aula na prática? A autora Vera Maria Candal faz uma distinção que é um verdadeiro divisor de águas. De um lado, a gente tem os conhecimentos, que são mais formais, tidos como universais e científicos. Pensem nas fórmulas matemáticas ou na gramática normativa. Eles tendem ao monoculturalismo. Do outro lado, temos os saberes,
que são as práticas do dia a dia, as tradições, aquelas raízes histórico-sociais super profundas. O grande segredo da didática intercultural moderna não é jogar os conhecimentos no lixo, muito pelo contrário, é construir pontes fortes entre eles e os saberes. E botar isso na prática exige alguns passos bem concretos. Primeiro, romper a homogeneização de vez, parando com essa ideia de que todo mundo aprende do mesmo jeito. Segundo, abraçar a diferenciação pedagógica. O mesmo objetivo pode sim ser alcançado por vários caminhos. Terceiro, usar e abusar de múltiplas linguagens e mídias para conectar culturas diferentes. Quarto, articular políticas de reconhecimento de identidade. E por fim, a favorita de muita gente, desengessar a sala de aula. A escola não precisa de jeito nenhum ser aquele espaço rígido com carteiras enfileiradas o tempo todo. E assim chegamos à seção 6, o grande clímax da nossa análise, a vantagem pedagógica e a diferença como uma imensa riqueza. Fechando o nosso ciclo, a gente volta para aquela frase iluminadora da Emília Ferreiro, agora com muito mais clareza. A jornada rumo à interculturalidade crítica é, no fim das contas, a ferramenta para transformar aquilo que antes era visto como déficit no maior combustível de todos, para a inovação e a empatia. Isso traz um empoderamento real para estudantes que passaram muito tempo à margem do sistema. Para quem quer se aprofundar nessa mudança de paradigma, a referência completa da obra que guiou na nossa conversa é Kandal, Vera Maria, Didática, Interculturalidade e Formação de Professores, Desafios Atuais. Revista Cocar, Belém, edição especial, número 8, páginas 28 a 44, de janeiro a abril de 2020. Fica o convite para a leitura. E a gente encerra com uma provocação. Se a educação passar a valorizar todas as cores desse imenso arco-íris cultural, como as nossas escolas poderão construir uma sociedade muito mais justa e democrática no futuro? Fica a reflexão. Até a próxima jornada de conhecimento.